Onde é que fica? Ou se eu li errado aqui. Hebreus capítulo 6. Aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Acharam? Vou ler e diz assim. Ora, palavra de Deus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti, eu busco a tua presença, Pai. Deus, toma, Deus, os nossos corações, ó Deus, e leva-nos a ti, a tua palavra, a tua presença, a Deus, a te ouvir, Deus, nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Como nós já contamos diversas vezes para os irmãos, Hebreus ficou no enigma para o céu, para a gente saber quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Alguns creem que foi Paulo, outros creem que não foi. Enfim, o que importa é que ele é canônico, o que quer dizer, já aprendemos na escola bíblica, que ele foi santificado como palavra de Deus e está no Novo Testamento. E nós cremos ser palavra de Deus a despeito ou independente de quem foi o seu autor. Uma coisa é fato, o autor de Hebreus nos chama a uma comunhão com Deus no versículo 6. E parece já redundância falar sobre comunhão com Deus nesse tempo. Todo mundo já sabe orar, todo mundo já sabe o caminho da igreja, todo mundo tem Bíblia, todo mundo tem aplicativo. Então qual seria a necessidade de falar da comunhão com Deus? A Jaciara hoje, logo de manhã, eu acho que antes de embarcar, ela me mandou e eu pensando nisso, está desde segunda-feira pronto esse estudo de hoje, ela mandou e eu achei interessante. Talvez ela tenha lido lá o convite, né? E ela me mandou algo que vivemos agora um evangelho tão falso, mas tão falso e tão parecido com o verdadeiro, que os crentes fiéis têm vergonha ou constrangimento, algo assim, de enfrentar esse evangelho. É por isso que nós temos que falar dessa comunhão com Deus dia após dia. Porque a comunhão com Deus ela vai sofrendo no meio do caminho, percalços, influências, conhecimentos, ou falta de conhecimentos errôneos. Nós chegamos a um ponto que os crentes modernos não conhecem Deus. Ao não conhecerem Deus, eles não sabem falar com Deus, não sabem se relacionar com Deus, não sabem o que Deus é capaz, não sabem o que Deus faz ou deixa de fazer, portanto, deixam de interceder, de clamar a Ele, de falar com Ele, e vivem uma vida religiosa e não uma vida cristã, é diferente. Nós podemos ser religiosos e não sermos cristãos. Eu temo que nós vamos chegar a um tempo no Brasil em que as pessoas vão se apresentar assim: eu sou crente não praticante. Católico não praticante já é aceitável e já está no censo do IBGE. E vocês anotem aí que talvez antes que eu vá para a glória, o IBGE vai acrescentar essa condição religiosa ao povo brasileiro, crente não praticante. Porque nós chegamos a um ponto de afastamento em proximidade e não conhecimento de Deus dentro da igreja, que nós perdemos a condição de comunhão com Ele. E pasmem vocês, sem querer ser um algoz julgador aqui no culto, mas quando aqueles que sobem aqui em cima sabem o que eu digo, ou aqueles que dão aula, trabalham com o público e de qualquer forma, quando você olha para as pessoas, a gente percebe se elas estão de corpo presente, se elas estão de corpo e alma aqui nesse lugar, se elas estão vivendo esse momento, se elas só estão esperando dar 9 horas para ir embora correndo, ou se esse momento faz sentido para ela. Então pasmem vocês, mas talvez alguns de nós já sejamos, ainda que o IBGE ainda não te catalogue como crente não praticante, mas é possível que alguns de nós já estejamos nesta condição de crentes, batizados, dizimistas,
comungantes, não praticantes. Do dia que eu venho aqui até o próximo dia que eu venho aqui, eu não sou crente. Eu não pratico a fé. Tá, não, desculpa. Eu sou crente. Eu só não pratico a minha crença. Aí eu posto qualquer coisa, aí eu falo qualquer coisa, aí eu vivo qualquer coisa, aí eu bebo qualquer coisa, aí eu como qualquer coisa, aí eu sento em qualquer roda de escarnecedor que eu topar e me for agradável naquele momento. Eu nada mais estou sendo do que um crente não praticante. E para vocês que já me conhecem há algum tempo, eu chegar ao ponto de vir falar isso daqui é algo de muita mudança interna, porque eu já logo, né, Juliana, falava, você não é crente. Cara, mudei. Hoje estou dizendo, você se auto-identifica como crente, mas um crente não praticante. Para você que nesta noite eu digo, precisa restaurar a sua comunhão com Deus. E se restaura a comunhão com Deus, esse versículo traz um chamamento, traz um ensinamento de que nós devemos restaurar e de alguns caminhos que podemos tomar, não são receitas, mas são caminhos que eu posso tomar 1, 2 ou até 3, e isso pode ajudar a eu deixar de ser um crente não praticante e passar a ser um ouvinte praticante da palavra, aquele que constrói sobre a rocha e pode vir o que for. É por isso que muitos de nós temos caído nas dificuldades. Como não somos praticantes, nós construímos sobre a areia. Se passarmos a ser praticantes, passaremos a construir sobre a rocha. Mas uma das coisas que o escritor de Hebreus nos chama é aqueles que querem ter comunhão com Deus, precisa aproximar-se dele. Aproximar-se de Deus é de início de cara, para início de conversa. Disposição do coração para um relacionamento com ele. Hoje eu tive uma experiência dessas. Tem dia que a gente está mais crente do que o outro. Se é que a gente pode dizer isso. Do que o outro dia. Se é que a gente pode dizer isso. Mas hoje eu tive uma oportunidade muito interessante, daquelas assim, que você está no seu ambiente de trabalho, alguém chega e fala assim, isso de fulano. E você respira e tem 15 segundos para escolher se você vai entrar na fofoca ou se você vai cortar aquilo e manter a sua prática de ouvinte da palavra. Hoje eu dei conta de manter a prática. Não entrei na conversa, não prossegui a conversa, não dei moral e cortei na raiz a conversa, elegantemente. Deu uma alegria no coração, não um orgulho de, eu sou crente demais, mas uma alegria no coração de poder não pecar deliberadamente no momento em que eu tive oportunidade. Mas quando eu faço uma opção em não entrar no pecado deliberadamente, eu estou também automaticamente fazendo uma opção de me aproximar de Deus. Claro, se eu não ando no caminho do mal, automaticamente é porque eu estou andando no caminho da luz ou do bem. Aproximar-se de Deus precisa ser disposição do coração o tempo todo. Uma disposição de relacionamento com Ele, de aprender a falar com Ele, de usar os 15 segundos. Ouvi alguém dizer que Satanás não tem ganho nas grandes coisas, mas nas pequenas. Ele não tem ganho nas 3 horas de internet que você passa. Ele ganhou foi nos 15 segundos de decisão se você ia ficar as 3 horas ou não na internet. Faz sentido, não faz? Pensa comigo. Ele te deu, é só um exemplo. Ele te deu 15 segundos para você optar se as próximas 3 horas você ia ficar, como diria o pai do Zé, ciscando que nem galinha lá na tela do celular, ou se você ia fazer outra coisa mais produtiva. Em 15 segundos, você escolheu.
Então ele não ganhou de você nas 3 horas de celular. Ele ganhou de você nos 15 segundos de escolha. E isso, meu querido, se aplica a exatamente tudo na vida. Ele tem ganho nos detalhes. As grandes coisas são só consequências, são só derivadas das nossas pequenas escolhas, dos nossos 15 segundos, porque nesse exato momento de 15 segundos nós não estamos aproximados dele. Mas espera aí, ele está em todo lugar, ele é onipresente, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, então como é que é esse negócio de me aproximar dele? Como é que é essa coisa de colocar ele dentro de mim tem disposição, é intencionalidade. A minha intenção precisa estar voltada para Deus, ainda que eu não consiga executar, ainda que eu venha pecar, e virei, ainda que não dê certo. Mas a intenção do meu coração precisa estar voltada para Deus. Lembra no passado quando eu dizia que só existe uma coisa mais forte do que a oração? Que é, Valdeci? Existe uma coisa, Valdeci, mais forte do que a oração. O que você acha que é? O que você acha que é, Larissa? O que vocês acham que é? Desejo do coração. Você não precisa nem orar não, mas se o seu coração quiser demais, vai acontecer. Agora pensa comigo, se o seu coração estiver com a intenção voltada para Deus, vai acontecer. Agora pensa comigo, se a intenção do seu coração, se o desejo do seu coração for glorificar a Deus, ainda que você não dê conta em todas as coisas, mas de boa parte delas vai acontecer. Isso é aproximar-se de Deus. Isso é ter disposição no coração para relacionamento. Isso é desenvolver necessidade de santidade. Satanás fez uma bagunça no nosso conceito, na nossa mente. E para nós santidade é algo que o pastor tem que ter, é algo que o santo lá tem que ter. Não, santidade é algo de ser escolhido, de ser separado. Santidade não está relacionado biblicamente a não pecar, a não errar. Nós erramos, isso é fato. Santidade biblicamente está relacionado a eu ser separado para Deus e por Deus, e ainda que eu venha errar, o meu coração quer voltar para Ele. Então o segredo de Deus é sempre querer voltar para Ele, aproximar-se de Deus, é ter disposição de coração de voltar para Ele, independente do que eu fiz. Atendi um menino essa semana, eu infringi todas as leis dos direitos humanos, inocentemente, mas foi uma experiência muito profunda para mim. Quero compartilhá-las. A pessoa mandou um menino e falou assim: olha, tá falando palavrão demais, xingou todo mundo e queria bater e tal, e conversa com ele. Eu, tá bom. O menino tinha uns 7, 8 anos, no máximo. Aí coloquei, isso é normal. E nem sempre a gente está preparado para enfrentar o que a criança traz de sua casa. Botei ele sentado à frente, lá da minha mesa, e disse: colega, como assim? Sua tia, tão elegante, você falando palavrão para ela, que feio. Seus colegas, você falando palavrão para eles, que feio. Sabe o que eu vou fazer? E ele me encarando, firmemente, como homem. Pronto para me dizer: tá falando o quê? Você já pagou minhas contas? Já comprou minhas fraldas? Por acaso algum dia você fez uma madeira e me deu, você está falando assim comigo? Ele me olhava nesse tom. E aí eu, com essa cara de mal, e olha, é o seguinte, vou te dar uma advertência, você vai assinar essa advertência, e vou fazer uma promessa para você e vou cumprir. E ele firmemente olhando para mim, me intimidando. Aí eu disse para ele: e a próxima vez eu vou ligar para o seu pai. Porque eu não gosto de ligar para a mãe, porque mãe é boazinha. Eu sempre uso esse argumento, viu, mulheres? Viu, mães? A próxima vez eu vou ligar para o seu pai, porque eu não gosto de ligar para a mãe, porque mãe só fica lá abraçando, fala: não, meu filho, isso é uma bênção. Meu pai não, pai já pega e ó, você ouviu o que eu te disse? Da próxima vez ligarei para o seu pai. Ele desabou a chorar. Aí uma colega que estava na sala foi para trás dele e acenou para mim: o pai dele está preso.
Não, não é de rir, não, é de chorar. É misericórdia nesse caso. E ele chorou. Mas foi assertivo, porque agora ele amoleceu a serviço e eu pude falar com ele. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas se não der certo, eu disse, não brinca com o professor não, o professor sabe fazer coisas que você nunca vai imaginar. Eu olhei para ele e disse assim, mas se não der certo, se o seu pai não atender, eu ligo para sua mãe mesmo. Aí ele já estava chorando, aí ele começou a me ouvir. Aí ele quebrou o coração. Aí eu toquei nele. Aí falei, expliquei, daí para frente foi uma conversa boa, Ednilton, daí para frente nós nos entendemos. Aí eu terminei a conversa, olhei para ele e disse assim, agora amigo, me diga, o que foi que eu falei com você? Ele olhou para mim assim, na simplicidade de uma criança, e falou assim, tio, você me falou assim, ó, próxima vez que eu der bobeira, eu achei interessante isso, eu der bobeira, você vai ligar para minha mãe e vai conversar com ela. Eu, pronto, você entendeu agora o que eu disse, pode ir para a sala. E não fale mais, isso que é feio. Eu acho interessante, porque nós temos uma necessidade de vender para as pessoas que a gente não deu bobeira em momento algum, e o problema não está em ter dado bobeira, viu, Juliano? Pode dar bobeira. Não, melhor não, mas se deu bobeira, você tem para onde voltar. Santidade é aprender a voltar para Deus. Santidade é aprender a voltar para Deus. Santidade é aprender que se eu dei bobeira, eu achei tão interessante, quando ele olhou para mim assim, calmamente disse, tio, você me disse que se eu der bobeira de novo, você vai ligar para minha mãe. Eu, ok. E a hora que ele terminou de falar, eu falei assim, gente, é isso. Eu preciso aprender que se eu der bobeira, eu não perdi o meu chamado de Deus, eu não perdi a escolha que Deus fez em mim, eu não perdi a unção de Deus em mim. Eu dei bobeira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, entretanto, todavia, por outro lado, se eu der bobeira e não voltar para Deus, eu corro sim o risco de perder tudo isso. Saul perdeu o chamado. Esaú perdeu o direito de ser o herdeiro do trono. E tantos outros homens perderam. Não foi na grandeza da bobeira que deram. Foi nos 15 segundos que não optaram em voltar para Deus. Quando eu fiz seminário, nós ficávamos 2 semanas, nós tivemos uma briga de 2 semanas na sala com todos os professores que entravam, a gente queria pôr fogo aqui lá. Porque nossa pergunta era simples e clara. E se Adão tivesse pedido perdão para Deus quando deram bobeira? Como é que estava a humanidade hoje? Deus tinha perdoado, Deus tinha mantido o castigo a si mesmo, e aí? Eu particularmente creio que Deus o havia perdoado. Particularmente creio que a gente ainda não tinha que sentir dor. Particularmente creio que a gente estava até hoje comendo bom e do melhor sem ter que trabalhar. Particularmente acho que as serpentes, as cobras ainda estavam voando. Não estavam rastejando. Mas os 15 segundos de voltar, porque essa atitude de voltar é uma atitude de humildade. Eu achei interessante porque enquanto aquela criança estava me enfrentando de igual para igual, não estava rolando. Mas quando ele foi quebrado, quando mexeu na ferida, na dor dele, ele olhou chorando e disse assim, se eu der bobeira, o senhor vai ligar para minha mãe. Tia, eu vou melhorar. Vai lá. Você não volta para Deus por falta de humildade. Engraçado, a gente acha que é por falta de santidade. Não, a santidade Deus te deu, é Ele que faz ela em você. A gente não volta por falta de humildade. É necessário aproximar-se de Deus. Mas o escritor de Hebreus também diz que é necessário crer que Ele existe. Já pegou-se divagando seus pensamentos. E se tudo isso for uma mentira? Se a igreja for só uma enganação mesmo? Se idade for só para encher bolso, pastor, como o Reginaldo gosta de falar? E se culto
dia após dia, só ser manipulado mesmo por igreja? E se? Deixa eu te contar. O diabo não ganha quando você faz essa pergunta. Deus não se importa com perguntas, porque ele tem respostas. Quem não gosta de pergunta é quem não tem resposta. Deus tem. Aliás, ele escreve a Oséias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. 6:3. O problema não está em perguntar. O problema está nos seus 15 segundos, quando você pode dar aquela chacoalhada e dizer: que bobeira é essa? Quantas vezes o Senhor me ajudou até aqui? Quantas vezes eu o vi abrindo o mar para mim? Quantas vezes ele calou os leões diante de mim? Quantas vezes ele derrotou o gigante diante de mim? É claro que ele existe. É a convicção da sua presença, a certeza que eu sinto, do que eu vejo. Eu não olho as circunstâncias. É o reconhecimento da sua soberania. Eu não tenho que entender, eu não tenho que ver, ele não tem que me abençoar. Aliás, contar para vocês que essa é a minha atual crise. Eu pedi, até chegar um ponto que eu falei: Senhor, também não faz mais nada. Eu vou crer no Senhor assim mesmo. Porque Deus falou no meu coração que uma vida que depende que Deus faça algo para ele crer em Deus é uma vida infeliz. Deus não é obrigado a fazer nada, ele faz porque ele é bondoso. Ele faz porque ele te ama. Ele faz porque ele tem prazer em te ajudar. Ou seja, essa coisa de ser crente praticante só no dia que a coisa vai bem é horrível, isso é coisa de ímpio. É o ímpio que solta foguete quando o time ganha. Poxa, eu deixei de torcer para o Corinthians o dia que ele não ganha? Não, eu deveria soltar foguete também. É o ímpio que dá conta de festejar só o dia que está tudo bom. É o crente não praticante. O crente praticante, tá bom, ele glorifica a Deus, não tá bom, ele glorifica a Deus, e a vida segue. É necessário aproximar-se dele. É necessário crer que ele existe sem dor no coração. Para encerrar, o escritor de Hebreus diz que aqueles que querem aproximar-se dele, faz-se necessário que eles creiam que ele é galardoador. Mas a gente pegar galardoador e perguntar assim: Nayara, o que significa galardoador? Cri. Eu falo para meus alunos quando estou em sala: o silêncio cura a alma. E o que é galardoador? É alguém que dá galardão, é alguém que abençoa. Então, peraí, como é que você se aproxima de Deus numa quarta-feira de oração, se o seu coração não está cheio da certeza de que Ele abençoa, de que Ele te dá galardão, de que Ele distribui, de que Ele tem prazer em abençoar? Na tradução mais brasileira possível, Deus tem prazer em abençoar. A bondade de Deus, ela está derramada sobre nós. Precisamos aprender a viver isto. A recompensa e a nossa verdadeira recompensa não são as coisas que Deus nos dá, ou nos dá, corretamente falando, não são as bênçãos, ou nem necessariamente, a verdadeira riqueza espiritual não está necessariamente nas respostas de oração. A verdadeira riqueza espiritual está na presença de Deus sobre minha vida. Porque independe se Ele responde ou não, eu creio que Ele é um Deus de bênção. Quando eu creio que Ele tem prazer em abençoar, eu persevero na busca. Semana passada nós tivemos a opção ou a oportunidade de 3 irmãos virem aqui orar. E não sei não, mas não brinca não, que se eu chamar aqueles 6 irmãos aqui, eles não lembram o que eles oraram.
porque não perseveraram, porque na quinta-feira não oraram, porque eu não os vi, pelo menos a maioria deles, ou de nós, aqui na sexta-feira de manhã, clamando a Deus por aquele motivo. Confiança na bondade de Deus. Nós confiamos nas bênçãos de Deus. Nós não confiamos na bondade de Deus, porque se Ele não nos dá, a gente dá chilique. Já se pegou que nem uma criança fazendo birra porque Deus não te deu o que você queria? Todo dia, né? Toda hora. Mas não é assim que a banda toca espiritual, não. Deus é assim, ó, Ele olha, Ele faz uma leitura de você, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que vai produzir na sua vida. E dentro dessa ciência Ele faz ou não faz. E continua sendo Deus. E continua sendo Deus bom. E continua sendo Deus que tem prazer em abençoar. E continua sendo Deus que se importa conosco. E se importa tanto que em alguns momentos Ele simplesmente não nos atende porque não seria legal para nós. É necessário, para ter comunhão com Deus, aproximar-se dEle, crer que Ele existe, crer que Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Seja para responder o que eu preciso, ou seja para responder o que Ele precisa naquele momento de mim. Senhor Deus, mantém-se na posição de Deus. E nessa posição, Ele soberanamente reina e nos chama a ter comunhão com Ele. É isso. Simplesmente é isso. Pai, te dou graças, eu te honro, eu te glorifico e eu te amo, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Deus, em nome de Jesus, Pai, faz a tua obra em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos no Senhor, meu Deus, cremos na tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar.